Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a diferença entre eles. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 37, do versículo 12 ao 21. Dizem assim: O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Hoje é 19 de janeiro de 2024, sexta-feira, e eu aproveito para desejar a todos uma semana, um final de semana, digo, ricamente abençoado, e que Deus os proteja, os abençoe em tudo. Santíssimo Deus, poderoso Senhor, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento, te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha família, na minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título para a palavra do dia dizendo a diferença entre eles. E qual é a definição literal que nós temos da palavra diferença? Diferença é a mesma coisa que disputa, excesso de um valor sobre o outro. E por falar em valor, o salmista aqui nesse texto base que eu li aqui, no Salmo 37, já aponta os valores entre os dois, justo e ímpio. O justo age, de acordo com o que nós lemos aqui, o salmista escreveu, essa pessoa justa age de forma boa, corretamente, com prudência. Já o ímpio, ele é o oposto de tudo isso. Geralmente o ímpio é iracundo, raivoso. E olhando assim para a história e até biblicamente falando, a gente sabe que sempre houve justos e ímpios, essas duas classes. Desde que o pecado foi implantado neste mundo, que justos e ímpios passaram a existir. É só a gente se lembrar da diferença entre Caim e Abel. Já que estou falando, sabia aqui esse tema hoje como dizendo a diferença entre eles. Então Abel e Caim, já no começo da história humana, já nos traz a representação desses dois grupos, justo e ímpio.
E no texto que eu li, no texto base bíblico, no versículo 12 desse Salmos capítulo 37, diz que o ímpio, ele maquina contra o justo. Essa expressão maquina aqui, ou maquinar, é o mesmo que pensar coisas ruins, projetar situação de perigo contra outra pessoa, no caso o ímpio, projetando, maquinando, não é? Conjecturando na sua mente coisas ruins contra o justo. E segue o texto, diz, e contra ele, o ímpio, contra o justo, range os dentes. Parece-me que a raiva do ímpio é tão grande que chega a esse ponto, né, de ranger os dentes contra, né, o justo, o ímpio agindo assim. Mas no versículo seguinte, versículo 13, o salmista diz que o Senhor vai rir desse ímpio que age dessa forma contra o justo. Ele diz, o Senhor vai rir dele, pois vê que vem chegando o seu dia. O dia do julgamento do ímpio. O ímpio pensa que tudo que ele faz vai estar sempre sem punição. Tudo que ele faz vai dar certo, favorável para ele. Mas vai chegar um dia da prestação de contas. E é isso que o salmista diz. O Senhor vai rir dele quando ele estiver projetando o ímpio, né? Tudo contra o justo, tudo contrário, coisas ruins, porque o Senhor sabe que vai chegar o dia do ímpio, o Senhor vai rir dele. O versículo 21, que é o versículo final, diz uma coisa interessante aqui, ó. Diz que o ímpio, como estou falando da diferença entre os dois, começamos falando aqui no versículo 12 sobre eles, ímpio e justo, vamos terminar aqui no versículo 21, também ímpio e justo. Diz assim, o ímpio toma emprestado e não paga. Será que isso é verdade? Você já passou por isso? Foi vítima dessa situação? Alguém chegou, contou uma história assim para você e você emprestou, como justo que és, e nunca mais recebeu de volta? Eu não estou falando você emprestar e perdoar. Deixa para lá. Mas você emprestar e ficar esperando receber. Já aconteceu? Então o ímpio, diz o texto base aqui, que ele age assim, ele toma emprestado e não paga. Agora veja o justo. Mas, porém, entretanto, contudo, o justo se compadece e dá. Vê que diferença? Enquanto o ímpio está ali para tomar emprestado e não pagar, ou seja, se apropriar daquilo que não é dele, das coisas alheias, o justo faz o oposto. Ele tem pena, se compadece, é misericordioso. E nem emprestar, ele vai emprestar, ele dá logo. Olha, toma, você está precisando. Esse justo aqui cumpre o que Jesus disse. Se tiver 2 túnicas, dá àquele que está sem nenhuma, né? Está necessitado. Se tiver 2 pães, dá um pão àquele que está necessitado. O justo age assim, se compadecendo e dando. Então a gente quer concluir dizendo o seguinte, a diferença entre eles é muito grande. Ímpio e justo. Aí você, a senhora, o senhor, isso é para mim em primeiro lugar, nós vamos fazer o seguinte, olhar para dentro de nós e ver como é que nós nos comportamos diante das pessoas, para ver de que lado nós nos enquadramos, do lado do ímpio ou do lado do justo, com as nossas ações.
Obrigado pela audiência. Deus abençoe a todos. Ótimo dia, ótimo final de semana. Servo de Deus, Gessé.